Existem feridas, sabe? Que sangram por décadas. Mesmo quando ninguém mais consegue ver. A minha sangrou por 53 anos, até que finalmente eu criei coragem para transformar minha dor em justiça. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Júlia, tenho 83 anos, e hoje vou contar para vocês uma história que guardei em silêncio por mais da metade da minha vida. Antes de começar, se você está assistindo a esse vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de que cidade ou estado você está me vendo. Isso me ajuda muito a saber quem está do outro lado ouvindo minha história. Eu nasci em 1942, numa cidadezinha do interior de Minas chamada Ouro Preto. Sabe como é, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece, e os segredos que eram sussurrados na cozinha, no dia seguinte já viravam fofoca na praça. Foi nesse lugar, entre ruas de paralelepípedo e casarões coloniais, que minha história começou. Minha mãe, Cecília, era uma moça linda de doer. Tinha os cabelos pretos como a noite, olhos grandes, expressivos e um sorriso que, nossa, iluminava qualquer lugar. Ela me teve muito nova, com só 16 anos. O homem que deveria ser meu pai, quando soube da gravidez, simplesmente sumiu no mundo. Naquela época, em 1942, uma moça solteira com um filho era motivo de vergonha, de dedos apontados, de portas se fechando. Minha avó Isabel não ajudava em nada. Ela mesma teve minha mãe muito cedo, com 15 anos, lá em 1926. Era uma mulher de uma beleza que, caramba, fazia os homens virarem o pescoço na rua, mas tinha um coração duro que nem pedra. Quando minha mãe engravidou de mim, minha avó ficou furiosa. Você tá jogando sua vida fora, igual eu fiz. Ela vivia dizendo. Desde que eu nasci, senti o peso desse ressentimento. Minha mãe me amava profundamente, disso eu nunca duvidei, mas era uma moça frágil, de saúde delicada. Depois que eu nasci, ela nunca mais se recuperou direito. Tinha dias bons, que ela me levava para brincar no quintal, me ensinava cantigas e contava histórias. E tinha os dias ruins, que ela ficava de cama, tossindo, com febre. Nesses dias, quem cuidava de mim era minha avó Isabel. E ela fazia questão de me lembrar, mesmo eu sendo tão pequena, que eu era a culpada pela doença da minha mãe. Se você não tivesse nascido, sua mãe estaria ótima. Ela sussurrava enquanto penteava meu cabelo com uns puxões que me faziam chorar. Você sugou toda a força dela. Quando eu tinha 7 anos, em 1949, numa noite fria de inverno, minha mãe teve uma crise de tosse que não passava. Eu lembro de acordar com aquele som, um som que parecia rasgar o silêncio da noite. Levantei da minha caminha e fui até o quarto dela. Ela estava de pé, apoiada na janela aberta, buscando ar. Quando me viu, sorriu, mesmo no meio daquela dor toda. Volta pra cama, meu amorzinho, ela disse com a voz fraquinha. Amanhã eu vou estar melhor, mas ela não ficou. Na manhã seguinte, encontrei minha avó sentada na beirada da cama da minha mãe, chorando em silêncio. Minha mãe tinha partido durante a madrugada. Pneumonia, disseram depois. Mas eu sempre achei que foi de coração partido, uma moça tão jovem que teve que carregar tanto peso nos ombros frágeis. A partir daquele dia, eu fiquei completamente à mercê da minha avó Isabel. A gente não tinha outros parentes próximos. O casarão antigo onde a gente morava, herança de família, virou uma prisão fria. Minha avó, que já não ia com a minha cara antes, agora parecia me odiar com todas as forças. Você tem os olhos dela, ela dizia com desprezo, mas não tem nada do espírito dela. Cecília era luz. Você sombra. Eu cresci tentando ser invisível. Aprendi a andar sem fazer barulho, a falar só quando me perguntavam, a ocupar o menor espaço possível. Na escola, eu era quieta, tímida. As outras crianças me achavam estranha, não me chamavam para brincar. Em casa, eu passava horas sozinha no meu quarto, olhando pela janela, imaginando como seria ter uma família que me amasse. Minha avó Isabel, mesmo com a idade avançando, continuava sendo o centro das atenções na cidade. Era presidente do Clube das Damas, organizava os eventos de caridade, estava à frente do grande festival anual de Ouro Preto, uma tradição que acontecia desde 1920. Todo mundo respeitava ela, todo mundo a admirava, ninguém via como ela me tratava quando a gente estava sozinha. As únicas pessoas que me tratavam com um pingo de carinho eram as amigas antigas da minha mãe. Dona Lúcia, que tinha uma lojinha de tecidos, sempre me dava uns retalhos coloridos para eu fazer roupinha de boneca. Dona Clara, que era professora, me trazia livros emprestados. E Dona Margarida, a doceira da cidade, sempre guardava um pedaço de bolo para mim. Eram pequenos gestos, sabe?
que mantinham uma chama de esperança acesa no meu coração de criança. Quando eu fiz 19 anos, em 1961, eu conheci o Ricardo. Ele tinha chegado há pouco tempo na cidade para trabalhar no único banco que tinha lá. Era um homem bonito, educado, de boas maneiras. Tinha 27 anos e logo virou o queridinho da sociedade local. Todas as moças suspiravam por ele, mas foi comigo que ele puxou conversa depois da missa de domingo. Foi a primeira vez na vida que eu senti que alguém me via de verdade. O Ricardo me elogiava, dizia que eu era inteligente, perguntava minha opinião sobre livros, sobre a vida. Depois de meses de encontros, sempre em lugares públicos, respeitando os costumes da época, ele pediu minha mão em casamento. Eu lembro do dia que ele foi falar com a minha avó. Eu estava nervosa, meu Deus. Tinha certeza que ela ia dar um jeitinho de estragar tudo, mas, para minha surpresa, ela recebeu o Ricardo com um sorriso que eu raramente via. Serviu um cafezinho, conversou animada, e quando ele fez o pedido oficial, ela deu a bênção na hora. Finalmente alguém vai tirar esse peso das minhas costas, ela disse depois que o Ricardo saiu. Não era bem o que uma noiva quer ouvir, né? Mas eu estava tão feliz com a ideia de sair daquela casa, de ter minha própria família, que ignorei a crueldade das palavras. A gente se casou em junho de 61. Foi uma cerimônia simples, mas bonita. O Ricardo tinha alugado uma casinha não muito longe do centro. Nossos primeiros meses de casados foram os mais felizes da minha vida. Pela primeira vez, eu tinha um lar onde me sentia amada, onde podia falar sem medo, onde podia ser eu mesma. Ou pelo menos era o que eu pensava. A gente tentou ter filhos, mas eu nunca consegui engravidar. O Ricardo dizia que não se importava, que a gente era feliz assim, só nós dois. Mas eu via a decepção nos olhos dele quando, mês após mês, a esperança ia embora. Comecei a me perguntar se minha avó não tinha razão, se tinha algo de errado comigo, se eu não era capaz de dar vida, como minha mãe tinha feito. Com o tempo, o Ricardo foi mudando. No começo, eram coisinhas pequenas. Chegava mais tarde do trabalho, estava sempre cansado, tinha menos paciência com as minhas histórias. Depois começou a criticar minha aparência, meu jeito de cozinhar, minha falta de jeito para socializar. Eu, que já carregava uma vida inteira de inseguranças plantadas pela minha avó, comecei a me fechar de novo. Em 1972, eu já tinha 30 anos, e o Ricardo 38. Nossa vida tinha caído numa rotina silenciosa. Ele trabalhava no banco, onde tinha sido promovido a gerente. Eu cuidava da casa e ajudava no centro comunitário, ensinando costura para moças carentes. Não era uma vida infeliz, mas também não era a vida dos sonhos que eu imaginei quando me casei. Foi em março daquele ano que eu comecei a notar sinais mais claros de que algo estava muito errado. O Ricardo chegava em casa com um cheiro de perfume que não era o meu. Tinha mancha de batom nas camisas dele que ele tentava esconder. Recebia uns telefonemas e ficava falando baixinho, desligando quando eu entrava na sala. Eu estava sendo traída, disso eu tinha certeza. Mas por quem? Ouro Preto era uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Quem seria a mulher que estava destruindo meu casamento? A resposta veio num domingo de abril, um dia que ia mudar minha vida para sempre. Naquele domingo de abril de 72, o céu amanheceu cinzento, como se já soubesse da tempestade que estava vindo na minha vida. O Ricardo tinha saído cedo. Disse que precisava resolver umas coisas no banco, mesmo sendo domingo. Eu achei estranho, mas já não questionava mais as desculpas dele. Tinha aprendido a engolir minhas dúvidas junto com o café da manhã. Lá pelas 2 da tarde, eu decidi visitar minha avó Isabel. Não que eu quisesse ver a cara dela, sabe? Nossa relação continuava fria, mesmo depois de eu casar. Mas eu tinha deixado com ela um broche que foi da minha mãe para consertar o fecho que estava quebrado. A Isabel, apesar de tudo, tinha mãos de fada para esses trabalhos delicados. O casarão onde eu cresci ficava a uns 20 minutos de caminhada da minha casa. No caminho, encontrei a dona Lúcia, que me parou para um dedinho de prosa. Como vai, Júlia? Faz tempo que não te vejo no centro comunitário. Tô bem, dona Lúcia, só um pouco ocupada em casa. Ela me olhou com aqueles olhos bondosos que pareciam sempre ver além das minhas palavras. E o Ricardo? Trabalha demais aquele rapaz. Alguma coisa no tom dela me incomodou, como se tivesse algo ali que eu não conseguia entender. Mas eu sorri, concordei e me despedi rápido. Chegando na casa da minha avó, eu não bati na porta, como de costume. A gente nunca batia. Era um hábito de família entrar direto. O casarão antigo tinha aquela atmosfera pesada de sempre, com o cheiro de lavanda que minha avó adorava e que eu associava a memórias tristes. Chamei por ela na sala de entrada, mas ninguém respondeu.
A casa parecia silenciosa, mas tinha uma sensação estranha no ar, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. Andei pelo corredor até a sala de estar principal e foi aí que eu ouvi. Primeiro uma risada baixa, quase um sussurro. Uma risada que eu reconheci na hora era do Ricardo. Depois, outra risada, mais aguda, de mulher. E então, o som inconfundível de beijos. Eu parei, congelada. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Por um momento, pensei em dar meia volta, fugir dali, fingir que não tinha ouvido nada. Mas algo dentro de mim, talvez aquela menina que sempre se escondeu, que sempre se fez pequena, finalmente encontrou coragem. Dei 3 passos firmes e entrei na sala. O que eu vi naquele momento vai ficar gravado na minha memória até o dia que eu morrer. No sofá antigo de veludo verde, onde minha mãe costumava me contar histórias, estavam o Ricardo e a minha avó, Isabel. Ele sem o paletó, com a camisa meio aberta. Ela com o vestido todo amassado, o cabelo grisalho solto dos grampos que sempre o mantinham no lugar. Quando eles me viram, ficou um silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que parecia ter peso, pressionando meus ombros, meu peito, dificultando a respiração. O Ricardo foi o primeiro a reagir. Levantou num pulo, abotoando a camisa com os dedos trêmulos. Júlia, não é o que você tá pensando. Aquela frase clichê, tão vazia, como se tivesse qualquer outra explicação para a cena que eu tinha acabado de ver. Minha avó Isabel nem se mexeu do sofá. Não demonstrou vergonha, não tentou se arrumar. Só me olhou com aqueles olhos frios que me perseguiram a vida toda. Você chegou mais cedo do que a gente esperava, ela disse, como se estivesse comentando sobre o tempo. A calma dela, a naturalidade com que ela falou, foi como um tapa na minha cara. Eu percebi na hora que não era a primeira vez, que aquilo já vinha acontecendo há tempos, bem debaixo do meu nariz. Enquanto eu me culpava por não conseguir fazer o Ricardo feliz, enquanto eu me esforçava para ser uma boa esposa, eles estavam. Há quanto tempo? Eu consegui perguntar. Minha voz saindo estranhamente firme. O Ricardo começou a gaguejar desculpas, dizendo que foi só um momento de fraqueza, que não significava nada. Mentira atrás de mentira. Foi a Isabel que respondeu, com um sorriso que eu nunca vou esquecer. Desde antes do casamento de vocês, ela disse. Por que você acha que eu aprovei o pedido tão rápido? O Ricardo já vinha me visitar há meses. Ele só casou com você porque eu sugeri. Achei que seria conveniente. Cada palavra era uma facada. Conveniente. Meu casamento, minha felicidade, meus sonhos, tudo reduzido a uma conveniência para eles dois. Isabel, por favor. O Ricardo implorou, olhando nervoso de uma para outra. Por favor, o quê? Ela retrucou. Já tá na hora dela saber. Nunca foi sobre você, Júlia. Nunca. Você sempre foi só um meio para um fim. Para sua mãe, para mim, pro Ricardo. Você nunca foi suficiente por si só. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez, algo finalmente se libertou. Todas as palavras cruéis, todos os anos de rejeição, todas as mentiras. Tudo se juntou num único pensamento claro. Eu merecia mais do que aquilo. Eu não gritei, não chorei, não fiz cena. Simplesmente virei as costas e saí daquela sala, daquela casa, deixando os 2 amantes ali, pasmos com a minha reação, ou a falta dela. Andei pelas ruas de Ouro Preto como uma sonâmbula. O céu agora despejava uma chuva fina, mas eu mal notava a água escorrendo pelo meu rosto, se misturando com as lágrimas que eu finalmente deixei cair. Não voltei para casa naquela noite. Fui para o único lugar onde eu sabia que seria acolhida sem perguntas. A casa da Dona Lúcia. Quando ela abriu a porta e me viu encharcada, com os olhos vermelhos, ela simplesmente me abraçou e me levou para dentro. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia descobrir, ela disse, enquanto me enrolava num cobertor quentinho e preparava um chá. A gente tentou te proteger, mas nessa cidade, segredo tem perna curta. Foi aí que eu entendi o olhar da Dona Lúcia mais cedo, as meias palavras, os silêncios constrangedores quando o nome do Ricardo era mencionado nas conversas. Elas sabiam. As amigas da minha mãe sabiam e tentaram, do jeito delas, me preparar para o golpe. Por que não me contaram? Eu perguntei, sentindo uma pontada de traição também por parte delas. Dona Lúcia sentou do meu lado, seus olhos bondosos agora cheios de tristeza. Sua mãe, Cecília, nos fez prometer que sempre cuidaríamos de você, Júlia. Tentamos intervir tantas vezes, mas você sempre defendia sua avó, sempre voltava para aquela casa. E depois, quando se casou com o Ricardo, você parecia tão feliz. A gente não teve coragem.
Passei a noite em claro, repassando os últimos 11 anos do meu casamento, percebendo agora os sinais que estavam lá o tempo todo. As visitas frequentes do Ricardo à minha avó para discutir negócios. Os presentes caros que ele dava para ela, muito além do que um genro normal daria para uma sogra, especialmente uma com quem a esposa mal se dava. As vezes em que eu pegava os dois conversando e eles mudavam de assunto na hora que eu chegava perto. Como eu pude ser tão cega? A resposta era simples e dolorosa. Eu queria tanto ser amada que me recusei a ver o que estava bem na minha frente. Na manhã seguinte, o Ricardo apareceu na casa da Dona Lúcia. Parecia que não tinha dormido, com olheiras fundas e a barba por fazer. Pediu, implorou para falar comigo. Dona Lúcia olhou para mim, deixando a decisão nas minhas mãos. Eu assenti. Tinha coisas que precisavam ser ditas. Ele entrou como um cão arrependido, de cabeça baixa, ensaiando desculpas que soavam vazias. Disse que a Isabel o tinha seduzido, que ele tinha sido fraco, que me amava de verdade, que a gente podia recomeçar, talvez em outra cidade, longe dela. Deixei ele falar, se enrolar nas próprias mentiras. Quando ele finalmente se calou, eu olhei bem nos olhos dele e perguntei só uma coisa. Foi você que procurou minha avó antes de me conhecer? Ou foi ela que te procurou? Ele hesitou. E naquela hesitação estava toda a verdade que eu precisava. Eu a vi primeiro na rua. Ele admitiu, finalmente. Achei que era a mulher mais elegante que eu já tinha visto. Perguntei quem era. Me disseram que era Isabel Matos, a grande dama da cidade. Fui ao banco, onde ela guardava suas economias. Me apresentei, ofereci conselhos financeiros. Cada palavra me revirava o estômago. Enquanto ele falava, eu via claramente o plano que eles tinham traçado. Isabel, apesar de respeitada, não podia aparecer em público com um homem tão mais jovem sem causar um escândalo. E o Ricardo, ambicioso como era, viu na idosa rica uma oportunidade de subir na vida na cidade pequena. Eu era apenas a fachada perfeita. A neta solitária, desesperada por afeto, que aceitaria qualquer migalha de atenção. Saia, foi tudo o que eu consegui dizer quando ele terminou a confissão. Júlia, por favor, a gente pode consertar isso. Eu realmente acabei gostando de você com o tempo. Saia. Agora, eu gritei, surpreendendo a mim mesma com a força na minha voz. Ele saiu de cabeça baixa, prometendo voltar quando eu estivesse mais calma. Mas eu sabia que nunca mais ia permitir que aquele homem chegasse perto de mim. Nos dias que se seguiram, eu fiquei na casa da Dona Lúcia, tentando processar tudo e decidir o que fazer. As outras amigas da minha mãe, Dona Clara e Dona Margarida, também vieram me visitar, trazendo seu apoio e, finalmente, contando tudo o que sabiam sobre o caso do Ricardo e da Isabel. Aparentemente, não era segredo para ninguém na cidade, exceto para mim. As pessoas comentavam pelas costas, sentiam pena da pobre Júlia, mas ninguém teve a coragem de abrir meus olhos. Foi a Dona Clara que trouxe a notícia que ia colocar meus pensamentos numa nova direção. O festival anual tá chegando, ela disse, enquanto a gente bordava juntas na varanda da Dona Lúcia. A Isabel tá organizando tudo, como sempre. E eu ouvi dizer que este ano o Ricardo vai ser homenageado como cidadão honorário do ano. Eu parei o bordado no meio de um ponto. O Festival Anual de Ouro Preto era o evento mais importante da cidade. Acontecia sempre no último fim de semana de maio. A cidade inteira ia. Era uma tradição que vinha desde 1920. E minha avó Isabel, como presidente do comitê organizador, usava a ocasião para reforçar seu status social. Cidadão honorário do ano. Eu repeti, devagar. O título era dado a alguém que supostamente representava os melhores valores da comunidade. Algo começou a se formar na minha mente. Uma ideia que a princípio me assustou. Mas quanto mais eu pensava nela, mais certa ela me parecia. Se todo mundo na cidade já sabia, mas fingia não saber, talvez fosse hora de arrancar as máscaras, de trazer à luz o que se escondia nas sombras, de fazer justiça não só por mim, mas pela minha mãe, cuja memória estava sendo profanada pelos dois. Quando exatamente vai ser a cerimônia de premiação? Perguntei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. No sábado à noite, no palco principal da praça, respondeu Dona Clara, me observando com curiosidade. Por que, querida? O que você está pensando? Eu sorri, sentindo uma determinação que eu nunca tinha experimentado antes. Tô pensando que talvez seja a hora de Ouro Preto conhecer a verdadeira história por trás do cidadão honorário deste ano. As semanas que antecederam o festival anual foram um período de profunda transformação para mim.
Continuei morando na casa da Dona Lúcia, me recusando a voltar para casa onde vivi com o Ricardo, mesmo quando ele veio várias vezes implorar meu retorno. A cada visita, as súplicas dele ficavam mais desesperadas, especialmente quando ele percebeu que eu não estava fazendo escândalo público ainda. Você precisa voltar para casa, Júlia, ele insistia. As pessoas estão começando a falar. Eu sorria tranquilamente. Deixa que falem, Ricardo. Logo eles terão muito mais sobre o que conversar. Minha calma o deixava completamente desconcertado. Ele esperava lágrimas, gritos, cenas de ciúme, reações que confirmariam a visão dele de mim como uma mulher fraca e instável. Minha serenidade era algo que ele não conseguia entender, e isso o apavorava. Enquanto isso, eu executava meu plano meticulosamente. Primeiro, eu precisava de provas concretas da traição, algo que ninguém pudesse negar. Dona Clara, que tinha um sobrinho trabalhando na loja de eletrônicos na cidade vizinha, me ajudou a conseguir um pequeno gravador, uma novidade tecnológica impressionante para 1972. O aparelho cabia na minha bolsa e podia gravar até 30 minutos de conversa. Numa tarde, voltei sozinha à casa que dividia com o Ricardo. Sabia que ele estaria no banco. Comecei a procurar sistematicamente por evidências do caso. No fundo do armário dele, escondida numa caixa de sapatos, encontrei meu tesouro, cartas. Dezenas delas, trocadas entre o Ricardo e minha avó ao longo dos anos. Algumas datavam de antes do nosso casamento, confirmando que o interesse dele por mim foi só uma fachada para manter o relacionamento com a Isabel. As cartas eram explícitas, detalhando não só o caso amoroso deles, mas também como me manipulavam, como riam da minha ingenuidade, como planejavam o futuro juntos enquanto me usavam como cobertura social. Minha avó escrevia sobre como o Ricardo deveria me tratar para me manter submissa, sugerindo até que eliminasse constantemente minha autoconfiança. Quanto mais insegura ela estiver, menos questionará nossas atividades, dizia uma das cartas. A dor que senti ao ler aquelas palavras é indescritível. Mas, em vez de me destruir, ela me fortaleceu. Cada frase cruel solidificava minha determinação. Separei algumas das cartas mais reveladoras, guardei comigo e deixei o resto onde estava. O Ricardo precisava acreditar que seu segredo ainda estava seguro. O próximo passo foi mais difícil. Eu precisava visitar minha avó de novo, algo que jurei nunca mais fazer. Mas era necessário para o meu plano. Esperei até saber que o Ricardo estaria ocupado no banco com uma reunião importante e fui até o casarão onde cresci. Isabel me recebeu com uma expressão de desdém que ela nem se preocupava mais em esconder. Então você finalmente criou juízo e decidiu parar com essa palhaçada, ela disse. O Ricardo está arrasado com seu comportamento infantil. Engoli meu orgulho e forcei um sorriso submisso. Vim buscar algumas coisas que deixei aqui. Roupas, lembranças da mamãe. Ela me olhou com desconfiança, mas me deixou entrar. O gravador estava ligado dentro da minha bolsa quando comecei a provocá-la sutilmente. Eu devo pedir desculpas ao Ricardo. Talvez se eu me esforçasse mais, ele não precisaria procurar conforto em outros lugares. Isabel riu daquele jeito frio que sempre me gelava a espinha. Querida, nem se você nascesse de novo seria suficiente para o Ricardo. Ele precisa de uma mulher de verdade, não uma sombra assustada como você. Continuei estimulando-a a falar, fingindo vulnerabilidade, deixando que ela se gabasse do relacionamento com meu marido, de como ele a procurava quase todo dia, de como planejavam ficar juntos quando fosse a hora certa. E quando será essa hora certa? Perguntei, inocentemente. Quando o Ricardo receber a promoção para gerente regional, ele vai precisar se mudar para a capital e, naturalmente, você não se adaptaria à vida na cidade grande. Seria o momento perfeito para um divórcio amigável. Ele se estabeleceria lá primeiro. Eu o seguiria discretamente alguns meses depois. Ninguém em São Paulo questionaria nosso relacionamento. Cada palavra ficou gravada não só na fita, mas na minha alma. Eles tinham planejado toda a minha vida, meu futuro, sem qualquer consideração pelos meus sentimentos. Eu era só uma peça descartável no jogo deles. Saí daquela casa com o que precisava, uma confissão gravada e a certeza absoluta de que não devia nada àquelas pessoas, nenhuma lealdade, nenhuma consideração, nenhuma misericórdia. À medida que o festival se aproximava, Ouro Preto entrava naquele frenesi típico de preparação. Bandeirinhas coloridas eram penduradas nas ruas, barracas de comidas e jogos montadas na praça central, o palco principal decorado com flores e faixas. Era a época do ano em que a cidade realmente ganhava vida. Minha avó, como sempre, estava no centro de tudo, dando ordens, supervisionando cada detalhe, garantindo que todos soubessem que o sucesso do evento dependia dela.
O Ricardo, por sua vez, se exibia pela cidade, aceitando os parabéns antecipados pelo prêmio que receberia. Enquanto isso, eu trabalhava discretamente nos bastidores. Com a ajuda do Beto, filho da dona Margarida, que operava o equipamento de som do festival, consegui acesso ao sistema que seria usado na noite da premiação. Entreguei a ele uma cópia da gravação e as fotos que tinha tirado das cartas mais comprometedoras. "Tem certeza disso, dona Júlia?" Ele perguntou, preocupado. "Vai causar o maior escândalo que esta cidade já viu." "Tenho certeza, Beto. Algumas feridas precisam ser expostas ao sol para poderem cicatrizar de verdade." Na manhã do grande dia, sábado 27 de maio de 1972, acordei com uma tranquilidade surpreendente. Escolhi minha roupa com cuidado. Um vestido azul marinho que minha mãe tinha costurado para mim antes de morrer. Era simples, elegante e me dava força. Prendi meus cabelos num coque baixo, passei um batom discreto e me olhei no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente me vi. Não a garota assustada que cresceu sob a sombra da avó cruel, não a esposa submissa que aceitava migalhas de afeto, mas uma mulher de 30 anos prestes a tomar as rédeas da própria vida. O festival começou às 14h, com as apresentações das crianças da escola, seguidas de shows musicais e competições. A praça estava lotada. Praticamente toda a população de Ouro Preto estava lá, além de visitantes das cidades vizinhas. O ar cheirava a pipoca, algodão doce e expectativa. Vi o Ricardo e minha avó circulando separadamente pela multidão, sempre mantendo uma distância apropriada em público, trocando apenas olhares discretos quando achavam que ninguém estava vendo. A hipocrisia daquela cena me dava náuseas. As horas passaram devagar. O sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a praça. Quando finalmente chegou a hora da cerimônia de premiação, lanternas coloridas foram acesas ao redor do palco, criando uma atmosfera quase mágica. O prefeito subiu ao palanque, ajustou o microfone e começou seu discurso sobre a importância das tradições e dos valores da comunidade. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Me posicionei discretamente perto dos degraus laterais do palco, esperando minha deixa. E agora, tenho o grande prazer de chamar ao palco o homem escolhido como cidadão honorário de Ouro Preto deste ano, um exemplo de caráter e dedicação à nossa comunidade, o gerente do Banco Nacional, Senhor Ricardo Mendes. A multidão aplaudiu com entusiasmo enquanto o Ricardo subia ao palco, sorrindo aquele sorriso que um dia me fez acreditar em contos de fadas. Minha avó Isabel estava na primeira fila, elegante em seu vestido de seda verde, aplaudindo discretamente, o rosto uma máscara de orgulho público que escondia um segredo sórdido. O prefeito entregou ao Ricardo uma placa comemorativa. Eles posaram para fotos e então o Ricardo se aproximou do microfone para seu discurso de agradecimento. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por esta honra e depois a comunidade de Ouro Preto que me acolheu há 11 anos. Foi nesse momento que eu subi os degraus laterais. O Beto, atento ao nosso sinal combinado, diminuiu um pouco a luz do palco para que eu pudesse me aproximar sem chamar atenção imediatamente. Me posicionei alguns passos atrás do Ricardo, esperando que ele terminasse a primeira frase. Quando ele fez uma pausa para respirar, eu dei um passo à frente. O movimento chamou a atenção dele. Ele virou a cabeça um pouco e congelou ao me ver. Pela primeira vez, vi medo de verdade nos olhos dele. "Minha esposa Júlia", ele exclamou, tentando recuperar a compostura, como se minha presença fizesse parte da cerimônia. "Venha, querida, compartilhe este momento comigo." Eu sorri e me aproximei do microfone. A plateia, percebendo que algo não planejado estava acontecendo, foi se calando aos poucos. Na primeira fila, vi o rosto da minha avó ficar branco. "Boa noite a todos." Comecei. Minha voz soou surpreendentemente clara no sistema de som. "Muitos de vocês me conhecem como Júlia, a neta de Isabel Matos, esposa de Ricardo Mendes. Mas, na verdade, poucos realmente me conhecem. Assim como poucos realmente conhecem o homem que estão homenageando esta noite." O Ricardo tentou me afastar do microfone, mas o Beto, seguindo nossas combinações, cortou a luz principal do palco e acendeu só um foco de luz sobre mim, deixando o Ricardo na penumbra. "Este homem que vocês chamam de exemplo de caráter tem mantido um caso com a minha avó por mais de 11 anos. Sim, vocês ouviram direito. Meu marido e minha avó." Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Vi rostos de surpresa, de incredulidade, mas também muitos de conhecimento confirmado. Aqueles que já sabiam, que sempre souberam, mas nunca falaram.
Para aqueles que ainda duvidam, eu preparei algumas evidências. Fiz um gesto para o Beto, que projetou no telão atrás do palco, instalado para mostrar fotos de eventos anteriores do festival, imagens das cartas que encontrei. A caligrafia da minha avó era inconfundível, assim como a assinatura do Ricardo. E para que não restem dúvidas sobre a natureza atual desse relacionamento, o áudio da minha conversa com a Isabel começou a tocar nos alto-falantes. A voz fria dela, descrevendo seus planos futuros com o Ricardo, se referindo a mim como descartável, ecoou pela praça silenciosa. Quando o áudio terminou, olhei diretamente para a plateia. Esta é a verdade por trás do seu cidadão honorário. Um homem que se casou comigo como fachada para manter um caso com minha avó. Um homem que conspirou com ela para me manipular e me humilhar. Um homem que planejava me abandonar quando eu não fosse mais útil para suas ambições. O Ricardo estava paralisado, o rosto uma máscara de horror e raiva. Na plateia, minha avó tinha sumido do seu lugar na primeira fila. Não estou aqui buscando a pena de vocês. Estou aqui para finalmente falar a verdade, depois de uma vida inteira sendo silenciada. Estou aqui para reivindicar minha dignidade. Olhei diretamente para o Ricardo. Você pode ficar com seu prêmio de caráter exemplar, Ricardo. Eu fico com a minha liberdade. Virei-me então para a multidão atônita. Quanto a vocês, que assistiram em silêncio, que sussurraram pelas minhas costas, mas nunca tiveram a coragem de me dizer a verdade. Vocês também carregam parte dessa culpa. Com essas palavras, desci do palco e caminhei pela passarela central que dividia a plateia. Um corredor se abriu na minha frente, como se ninguém quisesse me tocar. Mas então, Dona Lúcia deu um passo à frente e pegou minha mão. Dona Clara fez o mesmo do outro lado. Dona Margarida se juntou a nós. Uma a uma, as antigas amigas da minha mãe formaram uma barreira protetora ao meu redor, me escoltando para fora daquela praça, onde eu finalmente me libertei das sombras do passado. Atrás de mim, eu ouvia o caos se instalando, vozes exaltadas, exclamações de choque, o prefeito tentando desesperadamente restaurar a ordem. Mas eu não olhei para trás nenhuma vez. Naquela noite, o Festival Anual de Ouro Preto de 1972 entrou para a história da cidade, mas não pelas razões que minha avó havia planejado. As horas que se seguiram àquela noite de sábado passaram como um sonho febril. Lembro-me de ser levada para a casa de Dona Lúcia, cercada por aquelas mulheres que finalmente se tornaram minha verdadeira família. Lembro-me de sentar na varanda, aceitando uma xícara de chá com as mãos que não tremiam mais, ouvindo ao longe o burburinho que se espalhava pela cidade como fogo em palha seca. "O que vai acontecer agora?" perguntou Dona Clara, seus olhos preocupados fixos em mim. Olhei para o céu estrelado daquela noite de maio e pela primeira vez em muito tempo respirei fundo, sentindo o ar encher completamente meus pulmões. Agora, eu vou viver. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei na varanda até o amanhecer, observando as primeiras luzes tocarem os telhados de Ouro Preto, pensando em como aquela cidade nunca mais seria a mesma. Em como eu nunca mais seria a mesma. O domingo trouxe a tempestade que eu esperava. O Ricardo apareceu na casa de Dona Lúcia logo cedo, os olhos injetados de quem não dormiu, o hálito denunciando que buscara consolo na bebida. Bateu na porta com violência, gritando meu nome. Dona Lúcia estava prestes a chamar o filho para intervir quando levantei a mão, sinalizando que não era necessário. Caminhei calmamente até a porta e a abri, encarando o homem que um dia pensei que fosse meu porto seguro. "Como você pôde?" Ele berrou, o rosto contorcido numa máscara de fúria e humilhação. "Você destruiu minha reputação. Destruiu minha vida." Observei-o com uma tranquilidade que parecia enfurecê-lo ainda mais. "Não, Ricardo. Você destruiu sua própria vida quando decidiu construí-la sobre mentiras." Ele tentou entrar à força, mas 2 vizinhos que passavam, atraídos pelos gritos, intervieram rapidamente, segurando-o pelos braços. "Isso não vai ficar assim, Júlia." Ele gritou enquanto era afastado. "Você vai me pagar?" Fechei a porta sem responder. As ameaças dele soavam vazias. O poder que ele teve sobre mim havia se dissipado como névoa ao sol. Mais tarde, naquele mesmo dia, soube que o Ricardo havia sido chamado com urgência ao banco. Mesmo sendo domingo, o diretor regional viajou especialmente para Ouro Preto após receber várias ligações sobre o escândalo. O banco, uma instituição conservadora, não podia se dar ao luxo de manter um gerente envolvido em tal controvérsia. Ricardo foi temporariamente afastado de suas funções. Quanto à minha avó Isabel, ninguém a viu por dias. O casarão permaneceu fechado, as cortinas cerradas como se estivesse de luto. Alguns diziam que ela tinha fugido para a capital, outros que estava trancada em casa, recusando-se a enfrentar a humilhação pública.
Na segunda-feira, a cidade fervilhava com os acontecimentos do festival. As senhoras do clube, antes tão leais à minha avó, reuniram-se extraordinariamente e votaram por sua expulsão. A presidência do comitê organizador do festival foi declarada vaga. As mesmas pessoas que por anos se curvaram à sua influência agora se apressavam em se distanciar de Isabel Matos. Para minha surpresa, recebi visitas de mulheres que mal conhecia, esposas de comerciantes e fazendeiros locais, que vinham expressar sua solidariedade e, não tão discretamente, saciar sua curiosidade sobre os detalhes sórdidos do caso. Percebi então o quão rapidamente a maré pode virar. Como a mesma sociedade que tolera silenciosamente uma injustiça pode ser impiedosa quando esta vem à tona. Não alimentei os falatórios. Quando me perguntavam sobre o assunto, eu respondia simplesmente: disse tudo o que tinha para dizer no sábado. Agora estou seguindo em frente. E realmente estava. Com a ajuda de Dona Lúcia, que me emprestou um quartinho nos fundos de sua loja de tecidos, comecei a planejar minha nova vida. Não podia voltar para a casa onde vivi com o Ricardo. Além das memórias dolorosas, tecnicamente a propriedade pertencia a ele. Também não tinha intenção de reivindicar qualquer parte dos bens do casamento. Queria apenas um recomeço limpo, sem amarras ao passado. Na quarta-feira daquela semana turbulenta, recebi uma visita inesperada. O tabelião da cidade, Sr. Matias, veio me procurar na loja de Dona Lúcia. Dona Júlia, ele começou, formalmente. Preciso informá-la sobre um assunto de natureza legal que lhe diz respeito. Convidei-o a sentar-se e ofereci um cafezinho, que ele aceitou com um aceno de cabeça. Trata-se do testamento de sua mãe, Cecília Matos. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Testamento? Mas minha mãe morreu há mais de 20 anos, quando eu tinha apenas 7. Ela não possuía bens para deixar. O Sr. Matias pigarreou, visivelmente desconfortável. Na verdade, sua mãe era proprietária de uma pequena casa nos arredores da cidade, herança de seu avô paterno. E havia também um seguro de vida, modesto, mas que com os juros acumulados ao longo destes anos. Minha mente girava, tentando processar aquela informação. Mas se esse testamento existe há tanto tempo, por que estou sabendo disso só agora? O tabelião evitou meu olhar, fixando-se em sua xícara de café. O testamento foi confiado ao meu antecessor, com instruções para ser revelado a você quando completasse 21 anos. E, infelizmente, houve interferências. Minha avó, concluí, as peças se encaixando. Ela impediu que eu soubesse. Não posso afirmar com certeza, respondeu ele diplomaticamente. Sei apenas que recentemente, ao organizar os arquivos antigos do cartório, encontrei este documento que deveria ter sido entregue a você há 9 anos. Ele me entregou a documentação e explicou os procedimentos necessários para que eu tomasse posse dos bens que, por direito, eram meus desde a maioridade. Quando se despediu, acrescentou em voz baixa: se me permite, Dona Júlia, o que a senhora fez no festival foi um ato de coragem que muitos de nós nunca tivemos. Aquela revelação mudou completamente minha situação. A casa, embora pequena e precisando de reparos após anos abandonada, era minha. O dinheiro do seguro, acrescido dos juros, era suficiente para me manter por alguns meses, enquanto decidia o que fazer da vida. 2 semanas após o escândalo, quando a poeira começava a assentar, finalmente reencontrei minha avó. Não foi por acaso. Fui deliberadamente ao casarão para recuperar alguns pertences pessoais e, principalmente, as poucas lembranças que tinha de minha mãe. Um chale de crochê, uma caixinha de música, algumas fotografias. Toquei a campainha, algo que nunca precisei fazer antes. Após vários minutos, a porta se abriu. Isabel estava irreconhecível. Seus cabelos, sempre impecavelmente arrumados, estavam desgrenhados. O rosto, antes maquiado com precisão, estava pálido e marcado. Vestia um roupão desbotado, ela que sempre fez questão de estar elegante mesmo dentro de casa. Vim buscar o que é meu, disse simplesmente. Ela me olhou com olhos opacos, sem a centelha de maldade que sempre os animou. Deu um passo para o lado, permitindo minha entrada sem dizer uma palavra. Segui diretamente para o quarto que foi meu na infância, onde guardara as poucas recordações de minha mãe que Isabel não conseguiu destruir. Enquanto recolhia os itens, senti sua presença na porta. Por que fez isso, Júlia? Sua voz soou estranhamente frágil. Por que não simplesmente foi embora? Começou uma nova vida longe daqui? Por que precisou nos expor daquela maneira? Virei-me lentamente encarando-a. Durante toda a minha vida, você me fez sentir pequena, insignificante, indigna de amor.
Você envenenou meu casamento desde o princípio, planejou cada humilhação, cada rejeição, e ainda pergunta por quê. Eu te dei um teto, comida, educação. Ela retrucou, um lampejo do antigo fogo retornando brevemente a seus olhos. Você me deu o mínimo que a lei exigia, enquanto me roubava tudo o que realmente importava. O amor de uma família, a herança da minha mãe, a chance de um casamento verdadeiro. Você me deve muito mais do que eu jamais poderei cobrar. Guardei os pertences numa pequena mala que trouxera e caminhei em direção à porta. Isabel permaneceu imóvel, uma estátua envelhecida de sua antiga glória. Ao passar por ela, parei brevemente. Sabe o que é irônico? Apesar de tudo que você fez, nunca consegui te odiar completamente. Talvez porque no fundo sempre soube que seu comportamento vinha de um lugar de profunda infelicidade. E isso, vovó, é a maior vingança que posso ter. Saber que enquanto você passou a vida tentando me destruir, eu finalmente encontrei força para reconstruir a minha. Saí daquele casarão pela última vez, sentindo como se cada passo me afastasse não apenas de um lugar físico, mas de décadas de dor acumulada. Nos meses que se seguiram, Ouro Preto gradualmente retornou à sua rotina, embora o escândalo tenha deixado marcas permanentes. Ricardo, após ser demitido do banco, tentou encontrar emprego em outras instituições financeiras da região, sem sucesso. A notícia de seu comportamento o precedeu em cada entrevista. Eventualmente, soube que ele se mudou para o Nordeste, onde supostamente começou vida nova sob o nome de solteiro. Quanto à minha avó Isabel, o golpe em seu status social foi devastador. As portas que antes se abriam automaticamente para ela, agora se fechavam. O Clube das Damas, o comitê do festival, as obras de caridade da igreja, todos os espaços onde ela reinava absoluta, agora lhe eram vedados. Mesmo suas antigas amigas mais próximas a evitavam, temendo serem associadas ao escândalo. Com o dinheiro do seguro de vida da minha mãe, reformei a pequena casa nos arredores da cidade e transformei a sala da frente num ateliê de costura. Sempre tive habilidade com agulha e linha, ensinada pelas amigas de minha mãe, e agora finalmente podia transformar esse talento em sustento. Comecei fazendo pequenos reparos e ajustes. Depois, passei a confeccionar vestidos para ocasiões especiais. Logo, minhas criações ganharam fama além de Ouro Preto. Senhoras de cidades vizinhas faziam encomendas com meses de antecedência. Contratei 2 ajudantes, expandindo o negócio. Em 1974, 2 anos após aquela noite que mudou minha vida, recebi um convite surpreendente. O comitê organizador do festival anual me pedia para assumir a presidência. As mesmas pessoas que por anos bajularam minha avó, agora me ofereciam seu antigo posto de honra. Recusei polidamente. Não queria poder ou status social. Queria apenas paz e a liberdade de viver nos meus próprios termos. Sugeri Dona Lúcia para o cargo. Ela, que sempre trabalhou nos bastidores sem reconhecimento, merecia aquele momento sob os holofotes. O festival daquele ano foi o mais alegre e inclusivo que a cidade já vira. Pela primeira vez, as crianças do orfanato não apenas assistiram às comemorações, mas participaram ativamente das apresentações. Artesãos locais, que antes eram considerados simples demais, ganharam destaque. A rígida hierarquia social que minha avó tanto se esforçou para manter foi gradualmente se dissolvendo. No final daquele mesmo ano, recebi a notícia de que Isabel havia falecido. Um derrame súbito, disseram. Fui ao funeral, não por obrigação, mas para encerrar definitivamente aquele capítulo da minha vida. O casarão onde cresci foi vendido para pagar dívidas que minha avó acumulou em seus últimos anos, quando já não tinha mais o suporte financeiro de Ricardo ou o respeito da comunidade que garantia seu crédito. Não senti nenhuma tristeza ao ver estranhos ocupando aqueles cômodos que guardavam tantas memórias dolorosas. Na verdade, senti alívio. Com o tempo, as pessoas pararam de me ver como a mulher do escândalo e começaram a me reconhecer pelo meu próprio mérito. Meu ateliê prosperou, tornando-se um dos negócios mais respeitados da região. Nunca mais me casei, nem tive filhos biológicos, mas adotei 2 meninas do orfanato local, Mariana e Carolina, irmãs que haviam perdido os pais num acidente. Dei a elas tudo o que me foi negado. Amor incondicional, apoio, a liberdade para serem quem realmente eram. Quando olho para trás, para aquela noite de maio de 1972, não sinto mais o gosto amargo da traição. Sinto gratidão. Foi preciso tocar o fundo do poço para encontrar força para nadar até a superfície. Foi preciso perder tudo para descobrir o que realmente importava. A vingança que planejei naquela noite não foi apenas contra o Ricardo e a Isabel.
Foi contra uma vida inteira de silêncios forçados, de verdades escondidas, de manipulações sutis. Foi minha declaração de independência, e valeu cada momento de coragem que custou. Os anos passaram como páginas de um livro viradas pelo vento. Minhas filhas adotivas, Mariana e Carolina, cresceram fortes e confiantes, tão diferentes da menina assustada que um dia eu fui. Mariana herdou meu talento com agulha e linha, expandindo nosso ateliê para uma pequena fábrica de roupas que empregava mulheres da região. Carolina escolheu a medicina, formou-se na capital e retornou a Ouro Preto para ser a primeira médica nascida na cidade. Ambas me encheram de um orgulho que nunca imaginei que sentiria. À medida que o calendário avançava para os anos 80, Ouro Preto também se transformou. As ruas de paralelepípedos foram asfaltadas, a praça central ganhou uma fonte luminosa. Construíram um pequeno shopping no lugar da antiga fábrica de laticínios. O mundo lá fora mudava rapidamente. Falava-se em computadores, videocassetes. A televisão colorida chegou até nas casas mais simples. Em 1982, completei 40 anos. No auge da maturidade, meu ateliê era reconhecido em todo o estado. Minhas criações chegaram a ser exibidas num desfile de moda em São Paulo. Algo inimaginável para a menina que cresceu acreditando não ser suficiente para nada. Recebi convites para me mudar para a capital, para expandir o negócio nacionalmente, mas escolhi permanecer em Ouro Preto. Aquela pequena cidade, palco de tanta dor, havia se tornado também o cenário da minha redenção. Foi naquele ano que o passado bateu novamente à minha porta, desta vez na forma de uma carta. O envelope de papel amarelado e caligrafia trêmula continha apenas algumas linhas. Júlia, estou morrendo. Não peço perdão, pois sei que não o mereço. Apenas queria que soubesse que você venceu em todos os sentidos. Vivi na miséria e na solidão enquanto você floresceu. Ricardo. A carta vinha de uma pequena cidade do Nordeste, onde aparentemente ele vivera seus últimos anos. Soube depois, por conhecidos que mantinham contato com parentes de lá, que Ricardo morreu poucos dias após enviar aquela mensagem. Um câncer no fígado, resultado de anos de alcoolismo. Não senti alegria com a notícia. Tampouco tristeza. Apenas uma estranha sensação de encerramento, como fechar um livro cuja história já não nos interessa mais. As décadas de 80 e 90 trouxeram muitas mudanças para o Brasil e para o mundo. Acompanhei pela televisão a queda do Muro de Berlim, as diretas já, a chegada do Plano Real. Ouro Preto cresceu, modernizou-se, mas manteve aquele charme interiorano que sempre foi sua marca. Em 1995, aos 53 anos, tomei uma decisão importante. Passei a gestão do ateliê para a Mariana e reduzi minha participação nos negócios. Queria dedicar tempo a um projeto que vinha amadurecendo há anos, uma escola de corte e costura para mulheres de baixa renda. Usando um terreno ao lado da minha casa, construí um galpão simples, mas funcional, com máquinas de costura industriais e todo o material necessário. A escola de costura Cecília Matos, batizada em homenagem à minha mãe, rapidamente se tornou um refúgio para mulheres que, como eu no passado, precisavam de uma oportunidade para reconstruir suas vidas. Muitas vinham de situações de violência doméstica, abandono, extrema pobreza. Ali, além do ofício, encontravam acolhimento e a chance de reescrever suas histórias. Uma dessas mulheres era a Fátima, que chegou à escola em 1997, com hematomas mal disfarçados e um olhar que eu conhecia bem. O de alguém que viveu tempo demais nas sombras. Durante meses, ela mal falava, concentrando-se apenas em aprender. Aos poucos, à medida que ganhava confiança em suas habilidades, começou a se abrir. Sua história era dolorosamente familiar. Um marido abusivo, anos de humilhações, a sensação constante de não ter valor. Quando finalmente reuniu coragem para denunciá-lo, a família o defendeu, a comunidade a culpou. E ela se viu sozinha com 2 filhos pequenos para criar. Como a senhora conseguiu, dona Júlia? Ela me perguntou certa tarde, enquanto fechávamos a escola. Como encontrou força para se levantar contra tudo e todos? Olhei pela janela para o pôr do sol que tingia de dourado os telhados de Ouro Preto e respondi com a verdade que os anos me ensinaram. Sabe, Fátima, a coragem não é a ausência de medo. É seguir em frente, mesmo sentindo medo. Naquela noite, no festival, minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair do palco. Mas algo dentro de mim, talvez a voz da minha mãe, talvez minha própria voz que foi silenciada por tanto tempo, me dizia que era a hora. Que se eu não falasse naquele momento, talvez nunca mais falaria. 6 meses depois, a Fátima abriu sua própria oficina de reparos, tornando-se financeiramente independente.
Anos mais tarde, soube que ela havia se tornado vereadora na cidade vizinha, defendendo políticas de proteção às mulheres. Cada vez que uma de minhas alunas encontrava seu caminho, sentia que minha própria história ganhava um novo significado. Em 2002, aos 60 anos, recebi uma honraria que jamais esperaria. A Câmara Municipal de Ouro Preto me concedeu o título de cidadã honorária, o mesmo que o Ricardo receberia naquela fatídica noite de 1972. A ironia não me escapou, mas, diferente dele, meu reconhecimento vinha de décadas de trabalho genuíno em benefício da comunidade. Na cerimônia de entrega, muito mais simples que os grandiosos festivais de antigamente, olhei para a plateia e vi rostos que me acompanharam durante toda a jornada. Dona Lúcia, já com seus 90 anos, ainda lúcida e orgulhosa, as filhas de Dona Clara e Dona Margarida, que já haviam partido, minhas próprias filhas, Mariana e Carolina, com seus filhos, dezenas de mulheres que passaram pela escola de costura e transformaram suas vidas. Este título, disse ao microfone, não pertence apenas a mim. Pertence a cada pessoa que me ensinou que família não é apenas sangue, mas escolha, que me mostrou que podemos nascer em circunstâncias que não escolhemos, mas podemos decidir como reagir a elas, que me ajudou a entender que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se todas as vezes. Os anos seguintes trouxeram as alegrias e desafios naturais do envelhecimento. Vi meus netos crescerem, formarem-se, seguirem seus próprios caminhos. Perdi amigos queridos para a passagem inexorável do tempo. Meu corpo começou a protestar contra os longos períodos debruçada sobre a máquina de costura, forçando-me a reduzir ainda mais minha atividade profissional. Em 2012, aos 70 anos, decidi transformar parte da minha casa em um pequeno museu da moda regional, exibindo peças que contavam não apenas a história do vestuário, mas da própria sociedade brasileira. Vestidos que testemunharam momentos históricos, noivas que iniciaram dinastias familiares, roupas simples que carregavam histórias extraordinárias. Foi durante a organização desse acervo que reencontrei, no fundo de um baú esquecido, aquelas cartas. As provas da traição que haviam desencadeado minha transformação. Segurei-as nas mãos, sentindo seu peso, que já não era emocional, apenas histórico. Decidi incluí-las na exposição, não por vingança ou ressentimento, mas como documento de uma época em que o silêncio era a única opção oferecida às mulheres traídas. Ao lado das cartas, coloquei uma foto minha no dia da inauguração da escola de costura, sorrindo, cercada por minhas primeiras alunas. A legenda dizia simplesmente: da humilhação à reconstrução, a verdadeira vitória. Em 2020, quando a pandemia atingiu o mundo, Ouro Preto não foi poupada. Aos 78 anos, encontrei-me isolada em casa, parte do grupo de risco que precisava de proteção especial. Mariana e Carolina insistiram para que eu me mudasse temporariamente para a casa de uma delas, mas escolhi permanecer em meu lar, conectando-me com a família através daquelas videochamadas que se tornaram nossa nova forma de estar juntos. Foi durante esse período de isolamento forçado que comecei a gravar estes vídeos. Inicialmente, apenas para meus netos e bisnetos. Depois, expandindo para um público mais amplo, quando a Carolina, sempre atenta às novidades tecnológicas, sugeriu que eu criasse um canal no YouTube para compartilhar minhas histórias. Vovô influencer, brincava meus bisnetos. A princípio, achei absurdo. O que uma senhora de quase 80 anos teria para compartilhar que interessaria a estranhos? Mas, para minha surpresa, os vídeos encontraram um público ávido por histórias reais, por experiências vividas, por aquela sabedoria que só os anos podem proporcionar. Hoje, em 2025, aos 83 anos, olho para trás e vejo um caminho que nunca imaginei percorrer. Da menina aterrorizada pela própria avó à mulher que se ergueu publicamente contra seus algozes. Da jovem esposa traída à empresária respeitada. Da mulher sem filhos à matriarca de uma família que se estende por 3 gerações. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me assistem, é esta. Não existe dor tão profunda que não possa ser transformada em propósito. Não existe humilhação tão grande que não possa ser convertida em força. Não existe traição tão devastadora que não possa ser o ponto de partida para uma vida autêntica. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo de ter exposto Ricardo e minha avó daquela maneira tão pública. Perguntam se não teria sido mais digno partir em silêncio, guardar para mim a dor da traição. A essas pessoas, eu respondo com uma pergunta. Quanto vale o silêncio de uma mulher? Qual é o preço da nossa dignidade? Não me orgulho de cada detalhe daquela noite. O escândalo público não é algo que se deseje ou celebre, mas me orgulho profundamente da mulher que nasceu das cinzas daquele momento.
Uma mulher que aprendeu a falar, a se posicionar, a exigir respeito. A verdadeira vingança nunca foi a humilhação pública deles. Foi a vida plena que construí depois. Foi cada mulher que ajudei a se libertar de suas próprias prisões. Foi cada vez que minhas filhas e netas se ergueram contra injustiças sem medo de represálias. Foi a transformação de uma dor pessoal em um propósito maior. Se minha história tocar seu coração, se ajudar apenas uma pessoa a encontrar coragem para reivindicar sua própria voz, todo esse caminho terá valido a pena. Porque no final, não são os grandes momentos dramáticos que definem nossa vida, mas a persistência cotidiana em sermos fiéis a nós mesmos. Esta foi a minha história. Uma história de traição, sim, mas, sobretudo, uma história de redenção. Uma história que começou nas sombras de um casarão opressivo e culminou na luz de uma vida vivida em plenitude. Uma história que me ensinou que a maior vitória não é sobre os outros, mas sobre nossos próprios medos. Obrigada por me acompanharem até aqui. Se gostaram deste relato, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem tem coragem de esperar por ele. De Ouro Preto para o mundo, com amor e gratidão, esta foi Júlia aos 83 anos. Ainda aprendendo, ainda crescendo, ainda acreditando no poder transformador da verdade.